Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o Dr. Luiz Cláudio Alemã, que é conselheiro do CNJ. Dr. Luiz Cláudio, nesse livro que o senhor lançou agora recentemente, lá em Brasília, né? Lancei no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e lancei no Tribunal de Contas da União. Que fala sobre responsabilidade fiscal, o senhor comenta um pouco sobre esses fatos novos aí que estão no cenário da política nacional. O importante, Almir, é você levar em consideração o seguinte. Nós temos uma máquina de arrecadar, que é a Receita Federal, que fez um trabalho brilhante e que hoje se apresenta como praticamente um triturador de ossos do contribuinte. Arrecada com eficiência. Mas nós temos um problema. Você arrecada bem, mas e o dinheiro? Depois que entra no cofre do governo, do poder público, ninguém mais controla, não tem mais um controle, gasta-se de forma perdulária com projetos que não são projetos para a nação, Olimpíadas, Copa do Mundo, transposição do Rio São Francisco e tudo mais aí. Ou seja, hoje você tem uma legislação que permite controlar esses gastos com qualidade, mas infelizmente o poder público continua ainda a não observar. Eu uso muito uma frase de Raimundo Faoro, que foi presidente do Conselho Federal, político, escritor, historiador. Raimundo Faoro falou sempre o seguinte, que a Constituição Federal ela só serve para quem está na oposição, porque quando você chega ao poder, você vai tentar afrontá-la todo santo dia, porque ela é limitadora de poder. É ela que garante a cidadania, é ela que garante o cidadão contra o poder do Estado. E as leis estão aí, o Brasil tem as melhores leis do mundo, agora tem que ser cumprida, não pode se transformar numa jabuticaba, ou seja, só existe no Brasil. A história da lei que pega, a lei que não pega, isso é um absurdo. Se tem uma lei, tem que ser cumprida. E a lei de responsabilidade fiscal foi um marco muito importante para se tentar estabelecer alguns parâmetros para a gestão, para o gasto público, né? A importância dela para a sociedade é indiscutível. A legislação, a lei de responsabilidade fiscal, ela impõe limites, ela apresenta mecanismos para você se adequar, para você não ser um perdulário, para você não ser um mau gestor. Porque é aquilo que eu digo sempre, ser administrador público com dinheiro é fácil. Eu quero ver você administrar com pouco dinheiro. É o que o cidadão faz todo dia, todo santo dia na sua casa. Porque é fácil querer dar aumento para todo mundo, querer contratar muita gente. E já demonstrou que não é eficiente, isso não traz eficiência, pelo contrário, não traz eficiência e aumenta a desconfiança do cidadão no poder público. E aí nós voltamos ao primeiro bloco, a sociedade participativa na era da informação. Vai cobrar. Esse que é o grande diferencial, acho que o cidadão vai cobrar. E o administrador que não escutar essa sociedade vai ter problemas. E qual a sua percepção do processo da Lava Jato? Isso vai permitir uma mudança? Não? Olha, eu vou abstrair aqui toda a discussão jurídica. Se a delação premiada pode, se não pode, eu não vou trabalhar com ela. O que eu posso dizer é o seguinte, a Lava Jato é um marco. É um marco na sociedade brasileira, como foi o Mensalão. Eu estive aqui já falando sobre o Mensalão. A pergunta que tem que ser feita é, existirá um negócio pelo negócio depois da Lava Jato? Porque hoje o empresariado tem que levar em consideração o seguinte, não adianta mais pensar em um negócio e entregar para o advogado colocar na forma jurídica. Ele tem que pensar o inverso. Ele tem que dizer o seguinte, advogado, eu preciso fazer isso. Quais as limitações jurídicas que eu tenho? Quais são os meus caminhos, o que eu posso fazer? E não faça primeiro para depois tentar corrigir. E isso foi o que aconteceu com essas grandes empreiteiras, com todos esses problemas que nós estamos vendo. Então, a pergunta é essa. E isso tem um nome, essa nova forma, é compliance. Significa, preste atenção nas legislações, preste atenção nas regras que estão aí, porque evitará
problemas no futuro. E aí fica uma pergunta também, por conta dessa, existirá ou não negócio pelo negócio depois da Lava Jato. Na Itália, as mãos limpas teve o inverso. Saiu todo aquele problema que a Mãos Limpas atacou e veio Berlusconi mantendo o mesmo status quo, ou seja, mantendo a mesma estrutura de poder e fazendo as mesmas coisas. Isso tem, a gente tem que buscar na história essas definições, esses conceitos. Sim. E a história, ela é terrível. Para quem não observa, acaba se arrependendo. Existe uma frase que o povo que não conhece a sua história costuma repeti-la como farsa ou como tragédia. Existe um livro chamado Leopardo, de Lampedusa, onde ele demonstra que exatamente essa fase, onde se tira toda aquela casta, toda aquela elite, e uma nova elite ascende e continua fazendo a mesma coisa. Então a pergunta é, nós estamos realmente no marco histórico desse país e daqui para frente nós vamos ser um povo fiscalizador, nós vamos exigir, ou depois da Lava Jato prendeu-se, o que fiscalizou-se, fez o que tinha que fazer e nós vamos voltar a continuar, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. Essa é a grande questão. A questão é essa, a pergunta é essa, só que na época das Mãos Limpas nós não tínhamos a mídia social. Hoje nós temos, então nós temos a sociedade cobrando. Por isso que eu sempre bato na tecla. Hoje nós vivemos a sociedade participativa na era da informação. Cabe a nós fazer esse dever de casa, né? A todos os políticos, a sociedade de uma maneira geral, né? Que agora está no controle cada vez mais, para que a gente possa transformar esse processo num sucesso. A questão é muito simples. Administrador, respeite o que se arrecada do cidadão, porque ele paga os seus tributos, ele é ordeiro, ele respeita, mas cabe respeito também de quem administra. Muito obrigado, doutor Luiz Cláudio. Eu que agradeço a oportunidade. Pelo trabalho lá. O senhor vai continuar por mais 2 anos? Não, eu fico apenas 2 anos. Eu poderia ir para a recondução, mas eu penso que o meu trabalho pode ser feito em apenas 2 anos. Não precisa de mais 2. Eu quero voltar para a advocacia. Ok. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado.